Oi gente, tudo bem? E o primeiro episódio dessa segunda temporada da série House of the Dragon, intitulado Um Filho por um Filho, foi ao ar ontem, no dia 16 de junho, no streaming do Max. E neste vídeo de hoje nós vamos conversar aqui sobre os pontos altos desse episódio. Quais foram os pontos altos desse primeiro episódio dessa segunda temporada de House of the Dragon? Vamos conversar um pouquinho sobre esses pontos altos do episódio e destrinchar também alguns desses. Bom, e o retorno da série foi bem como eu imaginava que seria, tá? Sem muito frenesi, justamente para nos mostrar como a tragédia foi recebida ali por todos os envolvidos nessa história, né? Tivemos ali o luto da Rhaenyra sendo mostrado da forma mais crua possível. Vemos ali ela em uma busca incessante, precisando encontrar provas para ajudá-la a entender, né, a aceitar o inaceitável. Nós também tivemos um Daemon nem um pouco compreensivo com esse processo de luto da esposa. Daemon sendo Daemon, né, gente? Cobrando um posicionamento político de uma mãe que acabou de perder o seu filho. E em contrapartida, nós tivemos a Rhaenys se compadecendo do luto ali da Rhaenyra, né? Afinal de contas, ela já passou por isso. E nós também temos ali, né, o outro lado da moeda, Alicent e os Verdes, que embora eles sejam os responsáveis por isso, né, na verdade o Aemond, no caso, é o responsável por isso, nós também temos a Alicent, que a gente pode perceber ali que ela sente, e sente até demais, palavras do Aemond, mas ela também sente ali a dor da ex-amiga. E a gente pode perceber que tem até um peso maior, porque além de ex-amiga, a Alicent também é mãe. E nós, como mãe, sabemos que uma mãe sente a dor da outra. Enfim, esse episódio, muito antes de ser um episódio sobre vingança, ele é primeiro um episódio sobre luto. E pra começar, vamos já falar aqui da primeira cena do episódio, porque com toda certeza foi um dos pontos altos do episódio pra mim. Acho que o episódio já começou ali com um ponto super alto. Afinal de contas, nós estamos de volta ao Winterfell. Ainda que por um breve instante, né, nós estamos ali em Winterfell, que é a casa dos Starks. Bom, e quando nós vimos o Jace pela última vez lá no final da primeira temporada de House of the Dragon, ele e o seu irmão, eles tinham a missão de cobrar algumas promessas que foram feitas no passado. E nós vimos que o Jace, juntamente com o seu dragão, estavam partindo para garantir as alianças com os Arryns e com os Starks, em apoio à sua mãe. E logo no início desse episódio, nós temos a oportunidade de vê-lo em uma breve visita a uma dessas casas, que foi a casa dos Starks, em Winterfell. Lá, ele foi recebido pelo Lord Cragan Stark, que é o chefe da casa Stark, que é mais conhecido como o Lobo do Norte. Nós sabemos muito bem que a casa Stark é uma casa reconhecida pela sua honra, pela sua lealdade, então eu não esperava um posicionamento diferente do Cragan neste momento. E além disso, gente, neste momento aqui, ele tem a oportunidade de pontuar pela primeira vez nessa segunda temporada, e mais uma vez na história da série A Casa do Dragão, a existência de uma ameaça maior ao norte, né? Na verdade, mais ao longe ali do norte, e que inclusive faz parte da missão do Castelo Black protegê-los, proteger toda Westeros dessa ameaça. Ele até relembra também um acontecimento ali de décadas atrás, né, onde os dragões, que são feras super poderosas, se recusaram a ir adiante a muralha com medo do que tinha ali. Enfim, foi muito bom retornar ao Winterfell neste momento, ainda que não seja uma promessa aí de mais enredos com a casa Stark. Inclusive, a Sarah Hess, que é a redatora principal da série, alertou os fãs, né, pra gente não ter muitas esperanças de enredos extensos nessa segunda temporada sobre a casa Stark. Enfim, mesmo sabendo disso tudo, foi muito bom retornar ao Winterfell, ter um pouquinho desse lugar aí de volta, ainda que de forma muito breve, nessa segunda temporada de A Casa do Dragão. E aí, seguindo essa cena, a próxima cena que eu gosto bastante também, que se eu não me engano é até em sequência, é o diálogo do Daemon e da Rhaenys. Claramente, ela é a única desses dois aqui que entende e que dá o tempo necessário para Rhaenyra neste momento. Ela conhece a dor que a rainha sente e, acima de tudo, respeita esse processo de luto dela, né? Afinal de contas, é super necessário que Rhaenyra consiga passar por esse processo de luto, assim como ele deve ser vivido, né? Ser respeitado em todas as suas etapas, para que ela consiga lidar com o que vem depois disso, né? Se ela não conseguir lidar com esse processo de luto agora, porque ela precisa lidar com ele, ela não vai conseguir tomar as decisões certas. Então, a Rhaenys é a única pessoa desses dois aqui que entende de fato o que a Rhaenyra está passando e
dá esse tempo necessário para ela aqui neste momento. Ela não tem nenhuma preocupações, né, com as medidas que serão tomadas, porque ela sabe que essas medidas serão tomadas, mas que antes de tudo a Rhaenyra é uma mãe que perdeu o seu filho, uma mãe enlutada que precisa viver esse luto em todas as suas fases, para que só depois disso ela faça o que precisa ser feito. Enfim, né, gente, Daemon sendo Daemon, como eu disse pra vocês no início desse vídeo, eu não esperava uma atitude diferente dele, e ele tem uma atitude que é super coerente aqui pro personagem, né, eu acredito que você não esperava uma atitude diferente dele, assim como eu não esperava uma atitude super compreensível do Daemon para com a Rhaenyra neste momento. Eu só esperava uma sede gigantesca de vingança mesmo, vindo desse personagem. Mas fato é que com a Rhaenys, ele encontra ali uma das poucas pessoas que realmente batem de frente com ele sem nenhum medo, sem nenhum pudor, né? Ela bate mesmo de frente com ele, independente da ameaça que ele ofereça pra ela, e é neste momento que ela tem uma das falas que eu mais gostei neste episódio, né? Ele ordena que ela vá junto com ele ali combater algumas ameaças, e ela responde a simples frase pra ele: eu faria se você fosse o rei. Gente, muito certeira. Bom, e agora a gente já vai para uma outra cena que pra mim foi um dos pontos altos do episódio. Por quê? Aqui nós temos o Aegon, que tá ali na sala de petições, né? E eu gosto muito desse momento porque é o momento onde a gente pode ver mais do rei lidando com o povo. Ele tentando ser compreensível e compadecente da situação dos mesmos. E de um outro lado nós temos o Otto tentando fazer o rei enxergar, né? Mostrando pra ele quais foram os motivos que os levaram a tomar essas medidas e que o rei não pode simplesmente voltar atrás e sair devolvendo tudo para todos. Essas medidas foram tomadas porque uma guerra está sendo travada e uma guerra gera custos. Os dragões precisam ser alimentados, então o rei não pode ficar voltando atrás dessas decisões. E daí eu fiquei me perguntando nesse momento, acredito que você também tenha se perguntado sobre isso. Essas cenas aqui, elas mostram uma vulnerabilidade do personagem, até mesmo uma certa noção de justiça, ou é simplesmente uma falta de preparo mesmo para se tornar um rei. A gente sabe que o Aegon não foi preparado para se tornar rei, ele não era a opção ali do Viserys, então ele não foi preparado para isso. Então nós estamos diante aqui, né, de um senso de justiça ou de uma falta de preparo, de fato, para ser rei. Mas, felizmente para o reino, né, neste momento, o Otto estava ali para garantir que nada fugiria do controle do reino. E embora lá na primeira temporada a gente tenha visto que o Aegon não queria se tornar um rei, ele não queria de forma nenhuma ser rei, agora nessa segunda temporada, bem ali no primeiro episódio, ele tem aproveitado bastante das delícias de se tornar um rei. E obviamente que o meu próximo ponto alto desse primeiro episódio dessa segunda temporada de A Casa do Dragão foi mais um belo de um pisão que o Daemon levou. Gente, não vou negar pra vocês que gostei dessa cena também. Eu já declarei aqui pra vocês que eu sou Team Black, com toda certeza, mas é que o Daemon, às vezes, ele é um pouco desnecessário e ele precisa, assim, levar ali uns puxões de orelha, uns certos pisões. Um pouco de sensatez, às vezes, faz bem, né, gente? Eu acho que alguém precisa avisar isso daí pro Daemon. Enfim, lá naquele momento onde ele está saindo ali do cativeiro da Verme Branco, ele tem um breve diálogo ali com o Sir Eric, onde eles estão conversando sobre o dia que o Sir Eric, juntamente com seu irmão, ajudou a encontrar o Aegon. Ele cobra ali um posicionamento do mesmo, né? Porque ele ajudou a encontrar e a manter em segurança o Aegon. Afinal de contas, ele fala pra ele, né? Se você não tivesse encontrado o Aegon, ele não teria sido coroado. Se você tivesse acabado com a história ali mesmo, isso aqui não estaria acontecendo, né? Se você tivesse matado ele ali, isso daqui não estaria acontecendo, a gente não estaria passando por isso. Talvez até o Luke ainda estivesse vivo. Inclusive, ele também fala isso pra Rhaenys lá no início do episódio, né? Ele tá cobrando ali várias pessoas de coisas que elas não fizeram, sendo que, gente, agora não adianta. O que tá feito, o que não foi feito também não foi feito. Então agora é hora da gente olhar pra frente, olhar porque a gente tem que lidar com essa situação, né? Mas não, ele tá ali remoendo algumas coisas, jogando algumas coisas na cara ali do pessoal. E daí, gente, o Sir Eric, que mantém a sensatez dele em dia, muito bem, obrigada, né? Ainda bem que pelo menos ele mantém a sensatez em dia, ele responde pro Daemon. Ele relembra, né, que ele e o irmão, o Arik, foram nomeados Cavaleiros da Guarda aos 8 e 10 anos, e ambos fizeram um juramento. E que juramento foi esse, né? Ser defensor de toda a família real. O que eles deveriam fazer quando eles se viram uns contra os outros? Afinal de contas, gente, para ele não existe separação, ainda que ele tenha escolhido o lado da Rhaenyra, né? Todos são membros da família real, ele jurou lealdade e proteção a todos eles. O que eles deveriam fazer numa situação dessas? É um beco sem saída e ele responde ali pro Daemon na altura e eles são, gente, salvos pelo gongo.
na verdade, salvos pela Rhaenyra. E obviamente que alguns dos momentos de maiores pesos desse episódio, isso faz com que esses momentos também sejam pontos bem altos do episódio, são as cenas da Rhaenyra, né? Afinal de contas, toda aquela dor, todo aquele luto e aquele peso, né? O episódio gira em torno desse acontecimento e das suas consequências. E todas as cenas da Rhaenyra, gente, pra mim, foram de muito peso. A atriz Emma Darcy, ela entregou uma atuação muito poderosa nesse episódio. Deu pra sentir, assim, o tamanho da dor, o sofrimento, a tristeza e, não menos importante, a culpa, né? Porque ela está carregada de culpa nessas cenas. E, gente, ela demonstra tudo isso apenas no olhar, tá? Tudo isso é demonstrado apenas no olhar, porque a personagem teve apenas uma humilde fala nesse episódio, gente. Que atriz maravilhosa, que atuação incrível, que entrega ela teve neste episódio. Nos episódios anteriores também, da primeira temporada, mas ela já começou essa temporada dando um show ali de atuação. Um desses momentos é o momento onde ela encontra ali os restos mortais da Arrax, juntamente com o casaquinho ali do Luke. E um outro momento mais tarde, onde ela e o Jace se reencontram, ele chega ali colocando ela a par de todos os apoios que ele conseguiu, também colocando a mesma a par das condições para que este apoio aconteça, assim como foi prometido anteriormente, mas eles se quebram ali no meio desse diálogo. Eles se abraçam, eles sofrem o luto dessa perda. É um momento muito triste, eu confesso que eu chorei neste momento, acho que não teve como. Eles entregaram uma atuação super poderosa, uma atuação brilhante. Emma Darcy, sensacional. Óbvio que o momento ali também da despedida é um dos momentos mais fortes desse episódio, né? Nós temos ali um momento onde eles estão queimando algumas coisas favoritas do Luke. E esse momento fica super forte também, é um ponto alto do episódio, porque nós temos ali uma cena em paralelo da Alicent acendendo umas velas para as perdas importantes que ela já teve na vida dela. A gente vê que ela fala o nome de uma mulher, não fica muito claro, mas muito provavelmente é o nome da mãe dela. Em seguida nós temos ali ela mencionando o nome do rei Viserys. E, gente, depois ela menciona o nome do Luke. Porque, mais uma vez, nós temos uma mãe aqui sentindo a dor e o luto de outra mãe. Não qualquer mãe, né? Uma ex-amiga sua, uma pessoa muito importante para ela, mas ainda assim uma mãe sentindo a perda da outra. E vamos, gente, para uma das cenas mais polêmicas que eu estou vendo que está dividindo muitas opiniões, que é a cena tão aguardada do sangue e queijo, né? Sobre o comportamento da Rhaelena. Foi mesmo um comportamento inaceitável para uma mãe? Eu vi alguns comentários do tipo, é um comportamento inaceitável para uma mãe, porque uma mãe não agiria daquela forma, uma mãe não teria aquele tipo de atitude, ela seria uma leoa feroz defendendo seus filhos. Também vi alguns comentários falando que ela nem tentou barganhar pela vida do filho, né? Algumas mães se colocariam no lugar da criança, tire a minha vida, mas não tire a vida dele. Ela deveria mesmo fazer isso? Gente, será que o meu ponto de vista vai ser polêmico aqui também? Ai, ai, ai. Como ela deveria ter agido, né? Esse momento, com certeza, ele entra na lista de pontos altos, porque era um momento que era super aguardado pelos fãs das obras literárias. É um momento que tem um teor de violência muito grande. No livro ele é muito descritivo e ele deixa muitos leitores impactados, mas não só por isso ele era muito aguardado, tá? Apesar de ser um momento terrível, ele também é um momento essencial para o início da Dança dos Dragões. Mas enfim, como nós estamos falando aqui de uma obra visual e não de uma obra descritiva, que você consegue imaginar as cenas, obviamente que tem algumas alterações, algumas adaptações, algumas mudanças também na direção, na interpretação dos personagens e inclusive nas atitudes e feições da Rhaelena. Mas pra mim, gente, essas atitudes e feições da mesma tem uma justificativa, tá? Há uma frase lá no início do episódio, inclusive uma das primeiras cenas, né, que pode justificar as atitudes da Rhaelena. Lá naquele momento, quando o Aegon vai até o quarto deles, né, em busca do Jaehaerys para participar de uma reunião do Pequeno Conselho, a Rhaelena pergunta pro marido, né, pro marido e irmão, e se ele não quiser se tornar rei? Reparem que naquele momento essa pergunta é um pouco desconfortável para ela e ainda mais desconfortável a resposta do marido para ela, né, porque ele não tem que querer. Eu também não queria e não tô aqui exercendo a minha função de rei.
ele, querendo ou não, ele vai se tornar um rei. Então ele precisa participar das obrigações de um rei para ir já aprendendo, né? O que eu não aprendi, ele vai aprender. Então a gente pode perceber que isso causa um certo desconforto na Helena. Eu percebi muito isso, esse certo desconforto ali na afeição dela neste momento. E aí em seguida ela já vai ali para a teoria dos ratos e tudo mais, e a gente já vai para outras cenas. Mas ele diz, né? Ela é um mistério misterioso. Ele comenta isso com as criadas. E agora voltando lá para a cena do sangue e queijo, naquele momento ali, a Helena sabia que não tinha escapatória, que ela ia perder sim um dos filhos dela. Ela não tinha como evitar o inevitável, um dos dois iria morrer. E então, qual seria o pior destino para o filho? Morrer ali naquele momento, salvá-lo de um destino muito pior aos seus olhos, né? Salvá-lo, tá, gente? De um destino muito pior aos seus olhos. Ou então tentar confundir aquelas pessoas para eles matarem a menina e salvar o menino para que ele viva esse destino que, pela concepção dela, é um destino muito pior. Eu acho que foi isso que passou ali no momento na cabeça da Helena, e por isso nós temos essa atitude dela entregando de cara quem era o menino. Foi uma interpretação que eu tive após assistir o episódio, tá? Enfim, também tem algumas questões do comportamento e das atitudes da personagem em outros momentos anteriores na série, né, que levanta ali algumas hipóteses da personagem ser uma mulher atípica, talvez neurodivergente, e por isso tenha tido essas reações atípicas. Pode ser também, tá, gente? Pode ser que seja por isso e tal, mas eu, gente, mantenho essa percepção, tá, de que ela quis mesmo salvar o filho desse destino que ela considerava ser um destino cruel, de penúria, que era o de se tornar rei. E quando eu digo penúria, gente, eu não quero dizer de riquezas, de dinheiro, de ouro, afins, não. Não quero dizer isso, tá? Que fique muito claro. Eu estou falando mesmo aqui no sentido figurado da palavra penúria. Eu acho que naquele momento que passou pela cabeça dela é que a morte era o melhor dos destinos pro filho, porque ela não queria de forma alguma mesmo que ele se tornasse um rei. Não que ela não amasse o filho, porque eu acredito que ela amava sim o filho, e inclusive por isso ela queria poupá-lo de um destino tão cruel quanto o destino de se tornar um rei. Enfim, gente, Game of Thrones, House of the Dragon, esse universo é um universo de muita crueldade, que desafia mesmo a gente a pensar sem o nosso senso de ética. Então é uma série, sim, muito forte, de muita crueldade, de muitas controvérsias, e cada um pode enxergar esse momento de uma forma diferente. Eu quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tá? Você acha que faz sentido essa forma como eu enxerguei este momento aqui? Você pensa de uma forma diferente? Acha que ela teve essa atitude por outros motivos? Acha que o problema foi a atriz mesmo? Comenta aqui, eu quero saber a sua opinião, lembrando que é sempre muito importante a gente manter o respeito aqui nos comentários. Enfim, gente, é isso. Esses foram os pontos altos desse episódio, na minha opinião. Se vocês gostaram desse vídeo de hoje, não esquece de comentar aqui. Eu estou pensando em trazer um vídeo por episódio. Não queria trazer críticas, porque eu sei que tem muitos canais aqui no YouTube que fazem isso de forma brilhante. Então eu queria trazer vídeos semanais, mas de uma forma diferente, falando com vocês, discutindo com vocês aí sobre os pontos altos do episódio. Comentem aqui também, tá? Se você concorda com essa minha seleção, se você discorda, se você considera outros pontos mais altos do que esses que eu mencionei. Comenta aqui, eu quero saber. E se for da sua vontade, se você gostou, comenta aqui também para que eu possa trazer na semana que vem mais um vídeo assim como esse, do segundo episódio de House of the Dragon. Espero muito que vocês tenham gostado dessa conversa, desse bate-papo no vídeo de hoje. Deixa o seu like nesse vídeo que é super importante, tá? Pro meu trabalho aqui dentro do YouTube. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que também adora House of the Dragon, eu vou te agradecer muito. Comenta bastante aqui. E se for sua primeira vez me assistindo, se você já me assiste, mas ainda não é inscrito do canal, vem fazer parte aqui do nosso canal, se inscreve, vai ser uma honra ter você por aqui, é muito importante para mim a sua inscrição, será uma honra ter você sempre por aqui. E é isso, eu vejo você no próximo vídeo, um super beijo e até lá! Tchau!